Momento Pet da professora. Oferecimento: Clínica Veterinária da professora Cláudia Bonini e Invet, Intensivismo e Nefrologia. Olá, bem-vindo a todos a mais um programa Momento Pet da professora. Estamos hoje aqui num ambiente super especial, que é no Rancho Santa Marina, para a gente conversar um pouquinho mais sobre a ecoterapia. Hoje a nossa convidada especial é a Tânia, que trabalha com ecoterapia já há alguns anos, e ela vai poder falar um pouquinho mais sobre a experiência dela e sobre a formação dela. E é uma honra ter a presença da Tânia no nosso programa hoje. Muito obrigada, eu estou muito satisfeita, muito feliz de vocês estarem aqui presentes no Rancho Santa Marina. E agora ela vai se apresentar um pouquinho melhor, falar um pouco mais sobre a experiência dela nesta área. Olá, meu nome é Tânia, sou psicóloga clínica, trabalho com várias especializações, me formei em ludoterapia, em ecoterapia na UNB e também em psicopedagogia, para poder estar melhorando o desenvolvimento das crianças, e das pessoas que vêm procurar o meu trabalho. Trabalho há 20 anos, vou fazer agora, em 2018, o nosso 20º aniversário aqui no Rancho Santa Marina. Agora vamos entender um pouquinho mais sobre o que é a ecoterapia e como que ela funciona. Então, Marcos, a ecoterapia é um trabalho que nós usamos o cavalo como um mediador. O cavalo, então, ele que vai produzir, o que o cavaleiro precisa no momento. Então, na verdade, os ajustes tônicos que ele precisa ganhar, E assim, em 30 minutos, para você ter uma ideia, dá 5.600 oscilações, para o cérebro, da medula para o cérebro. Então, a parte neurológica de uma pessoa que ela precisa ser trabalhada é muito grande. Então, Tânia, nos conte um pouquinho mais de como que funciona a terapia, de como começa, desde quando o paciente chega, até o momento que o paciente vai ter o contato com o cavalo, vai montar o cavalo. Nos conte mais um pouquinho, detalhadamente. Bom, Marcos, a criança, ela chega, conduzida pela mãe, e dependendo da patologia, que ela tem, ou alguma dificuldade, eu já acompanho ela desde o início do portão até chegar aqui embaixo, que é bem grandinho aqui, até chegar na parte dos cavalos, Aqui ela vai fazer a escovação, e a criança pequenininha, ela sobe numa escada, tudo para ajudar na coordenação motora. Então a gente vai trabalhar, primeiro de tudo, a escovação, que é a coordenação motora fina, para depois nós montarmos no cavalo. Aí que a gente começa, então a criança vai ter aquela pausa de esperar, depois de ter escovado o cavalo, ela vai ficar esperando alguns minutos. Isso faz com que ela seja mais dedicada às coisas, mais simples nas condições dela de fazer as coisas. E aí então que nós vamos montar no cavalo e vamos iniciar a nossa própria ecoterapia, que no caso seria 30 minutos. Baseado na tua experiência, conte mais um pouquinho quais as indicações, as principais indicações, e também a partir de que idade que pode ser iniciada a ecoterapia. As indicações, elas são feitas as pessoas que elas têm perdas neurológicas, dificuldades de aprendizagem, hiperatividade, para o autismo, para a síndrome de Down. É uma gama muito grande, Marcos. O que a gente preserva é a idade da criança, de começar a trabalhar com ela com mais ou menos após os 2 anos e meio, não mais ou menos, após os 2 anos e meio, principalmente a síndrome de Down. Quais os principais benefícios da ecoterapia
e aproximadamente quanto tempo que demora para a gente perceber uma evolução, né? Eu sei que isso vai variar de acordo com o paciente, mas para a gente ter a noção de que saber se isso tem um resultado imediato ou se é a longo prazo. Os maiores benefícios é um desenvolvimento global, que no caso, né, a gente fala, né, porque ele ajuda na parte neurológica, na parte física e na parte emocional, né? Então, assim, a criança que chega perto de um cavalo, ela vai se sentir mais forte, ela vai ter mais autocontrole dela mesma, ela vai conseguir enxergar o outro, né? E fora isso, por exemplo, então na montaria mesmo em si, ela vai se sentir mais também, né? A autoestima, eu consigo fazer algo, né? Estou montando um grande animal. E com isso tudo vai fazer com que ela realmente se solte, e ela se soltando, ela vai ter ganhos cognitivos, né, que a gente trabalha com as letrinhas na pista, né, ganhos emocionais, ganhos físicos, que que o cavalo está produzindo ali, os 56 passos por minuto, é o mesmo que o passo do cavalo é o mesmo que o nosso ao andar. Então, uma criança que não anda, ela vai estar se locomovendo, né, como se ela estivesse se locomovendo por meia hora. Então, isso daí está trabalhando toda a musculatura dela. A evolução, Marco, vai depender de cada criança. Cada criança tem seu tempo, né? Cada dificuldade, né? Então, assim, o objetivo que você tem, né, que a gente vai estudar juntos com os pais, né? Então, uma criança que não fala, né, ela vai, vamos dizer assim, o ambiente facilitador que você apresenta para ela, e mais, né, o nosso objeto metalúdico, o cavalo, ele vai proporcionar muita coisa, né? A coordenação motora, a criança vai e apanha uma frutinha, ela come, ela tem como pegar ela mesma a própria fruta. É uma criança que tem a paralisia, né? Então, que a gente chama paralisia cerebral, né? Que ela não anda, ela é cadeirante, ou qualquer outro, né? Outra doença, né, que acometeu, né? Pode ser neurológica também. Então, qualquer tipo de doença que essa pessoa tem e ela não se locomove, ela vai ter muitos ganhos, né? Mas isso tudo depende de tempos. Há 20 anos que eu trabalho, né, com a ecoterapia, eu tenho visto diferentes casos, né, e diferentes tempos, né? Então, uma criança que entrou aqui e não falava, não olhava nos olhos, né, não interagia com as pessoas, né? Ela saiu com 5 anos de tratamento, ela saiu daqui falando, escrevendo, né? E até um ponto assim mais importante que eu acho, né, entendendo o sentimento do outro, que isso é uma das coisas mais importantes que o autismo não consegue, né? E assim, então depende muito de cada criança. Pesquisando um pouquinho mais sobre a ecoterapia, na própria internet a gente encontra falando muito sobre que se trata de um tratamento multidisciplinar. Gostaria de saber da Tânia se a ecoterapia ela funciona utilizando como um tratamento único, ou se tem a necessidade de ser associado a outros profissionais da área da saúde. Em muitos casos, ela é multidisciplinar, sim. Por exemplo, paralisia cerebral, né? A criança tem que fazer fisioterapia, tem que fazer fono, tem que fazer TO, né? E muitas outras. É muito difícil ser só a ecoterapia em si, tá? No caso, eu fiz várias especializações para poder estar trabalhando com o meu paciente, o cavalo e o paciente, né? Então, assim, eu me formei em psicopedagogia, em psicologia clínica primeiro, em psicopedagogia, e eu sou equitadora pelo exército mesmo, né? Então, assim, por quê? Porque senão você teria que ter vários profissionais trabalhando ao mesmo tempo. Então eu quis fazer esse tripé para eu continuar trabalhando como psicóloga clínica,
porque no caso o psicólogo trabalha sozinho, né? Ninguém vai contar nada na frente de todo mundo, né? Então nós temos que ter, né, algo mais reservado, né? Mas todos os meus pacientes que têm necessidades diferenciadas, todos eles têm fisioterapia, têm a TO, o que for necessário, a fono, todos eles são, assim, tem que continuar, são muito bem-vindos, né? Uma dúvida pertinente dos nossos telespectadores é se há algum risco para as crianças estar se relacionando com um cavalo, que é um animal grande. Eu acho sua pergunta muito pertinente, porque isso é uma coisa que todo mundo realmente pensa, né? Mas o que a gente deve saber é fazer a ecoterapia com um profissional especializado. O profissional especializado vai ter gabarito para que não aconteça o manejo ideal do cavalo, o manejo ideal com a criança e com o cavalo juntos, né? Então tudo isso é um conjunto que você vai oferecer para a criança. Eu tenho vários anos aqui, graças a Deus, né, até hoje, se Deus quiser nunca vai acontecer nenhum acidente, né? Mas, por exemplo, eu gosto muito da montaria dupla com crianças pequenas, porque você dá continência para ela e você está ali segurando, né? Eu não concordo com a criança sozinha em cima do cavalo, principalmente quando ela é muito fragilizada. Então ela tem que ter um apoio, o apoio do profissional atrás, né? Que no caso você dá realmente bastante confiabilidade para ela, né? E isso faz com que até flua melhor a terapia. E você não vai tirar a criança do eixo do cavalo, que isso é uma coisa super importante também, que às vezes a pessoa fala, montaria dupla não deve ser feita. Não é assim. Se você é cavaleiro, eu tenho 35 anos, não vou falar muito, né? Mas eu tenho 35 anos de cavalo, né? De exercício em cavalo. Minha filha foi equitadora, eu fui equitadora, né? Então, assim, você tem que ter o conhecimento. Você tendo conhecimento sobre o animal, que o animal, né, é um ser vivo. Então, ele vai ter as reações dele. Então, você tem que saber conduzir. Fazendo com um profissional habilitado, não tem problema algum. Complementando a tua resposta, Tânia, me fala um pouquinho mais sobre a escolha do cavalo, sobre o treinamento do cavalo, se pode ser utilizado qualquer cavalo e se tem alguma raça específica. Nos conte um pouquinho mais sobre a escolha do animal para a ecoterapia. Tem várias raças que você pode usar na ecoterapia, mas aqui, vamos dizer, eu prefiro, porque eu também, né, uso há muito tempo, é o cavalo quarto de milha. Eu gosto muito pela docilidade, pela destreza dele e até e pela conformação, né? Então eu acabo usando só o quarto de milha, né? Mas a raça depende, se um cavalo, o que ele precisa ter, né? Então vamos lá, a idade dele, né? Ele tem que ser um cavalo já adulto, não pode ser um potro, né? Também não pode ser um cavalo também tão velho, apesar de que eu tenho uma vovó aqui que ela é excelente, né? Até hoje eu uso muito ela, de 22 anos. Então, assim, depende, só o potro mesmo que a gente não pega porque ele é imaturo, né? Então ele pode ter diferentes, vamos dizer assim, diferentes maneiras de se colocar, né, correr ou pular, alguma coisa assim. Então eu acho que isso é uma coisa que não se deve colocar. A outra coisa é a andadura dele, né? Então a gente tem que ter os aprumos do cavalo, né, bem corretos, né? E também a docilidade, né, que eu falei, que a gente tem que aproveitar e ter um cavalo também que seja mais dócil, né? Porque o cavalo é igual gente. E o tamanho do cavalo, que muita gente pergunta, né? As pessoas perguntam, é mais ou menos 1,5 m, né, de cernilha, né? Do que você mede do chão até a cernilha, mais ou menos 1,5 m,
1,56 m, no máximo 1,58 m. Por quê? Porque fica dificultoso para o terapeuta e para a criança também, né? Um cavalo muito alto. E uma das coisas que a gente também se preocupa é com o dorso do cavalo, né? Então, para algumas dificuldades, né? Então, algumas patologias, a gente vai usar um cavalo com dorso mais estreito. E para algumas outras patologias, a gente vai usar o cavalo com o dorso mais largo. Para finalizar a nossa entrevista, eu queria saber um pouquinho mais sobre a qualidade de vida desses animais que são submetidos a esse tipo de trabalho, né? Se há algum malefício, né, para a qualidade de vida deles, como é que funciona essa questão do bem-estar do cavalo em si. Então, Marcos, você como veterinário, você vai entender bem, né? Aqui nós vermifugamos os cavalos de 45 em 45 dias, né? Tem o casqueamento do cavalo de 30 em 30 dias, no máximo 40 dias, 50 para chegar muito. Então a alimentação é uma alimentação balanceadíssima. Tem feno, né, de cross ou às vezes de Tifton que nós damos para eles diariamente. Tem a cama muito bem confortável, seca, né, que é o que a gente precisa pôr. Sal mineral, né, nos coxos também, e a ração. Uma ração, pelo menos uma ração de manutenção, né? Então o que a gente percebe é que os cavalos em si, eles são muito mais bem cuidados. E outra coisa, a ecoterapia proporciona para eles que eles caminhem. Então, eles caminhando, eles vão fluir melhor a parte digestiva deles, né? Então, o intestino, que a gente se preocupa tanto, né, com os cavalos que ficam em baias, né? Mas aqui no caso, eles habitam em baias, né, que é um condomínio, mas eles ficam meia hora, né, meio período do dia soltos, ou no redondel ou algum piquete. Bom, gostaria de agradecer novamente a presença da Tânia no nosso programa. Foi muito esclarecedora a tua entrevista e eu tenho certeza que ajudou muito, tirou muitas dúvidas dos nossos telespectadores. Eu que agradeço, estou muito feliz de vocês estarem aqui e terem nos privilegiado hoje com a sua visita. Obrigada. Obrigado eu. E vamos finalizar esse bloco e no próximo bloco vamos fazer um tour aqui pelo Rancho Santa Marina, conhecer um pouquinho melhor da estrutura, né, dos cavalos em si e saber algumas curiosidades sobre a ecoterapia. Quando eu conheci ele pela primeira vez, eu senti pelos olhos dele que ele estava precisando de mim, que ele estava precisando da minha ajuda. Ele tinha 20 quilos abaixo do peso dele ideal, ele não conseguia enxergar muito bem, ele não conseguia andar, foi bem difícil no início. Quando a doutora me deu o diagnóstico da doença dela, eu fiquei muito triste, fiquei muito preocupada, me veio a lembrança de uma perda anterior, né, que eu tive, e realmente foi dramático. Cogitar a possibilidade de passar de novo por uma situação que já tinha me trazido muita dor e muita tristeza. A importância de ter cães na minha vida é o fato do amor mesmo, da necessidade, do carinho, da energia, né? Eu não imagino uma casa sem um animal doméstico, principalmente sem um cachorro. A Terabyte chegou na minha vida no momento em que eu perdi a Megabyte. E aí a gente queria mais uma cachorrinha, conseguimos ela por indicação de um amigo e ela veio para nossa vida para dar alegria. Foi um trabalho da ONG que eu conheci Raul. Raul estava bem debilitado, ele não conseguia ficar em pé, ele não conseguia andar, ele tinha dificuldade em comer. Visualmente, clinicamente, a gente já tinha certeza que ele tinha leishmaniose. Eu acabei adotando, ele ficou comigo. Ele está comigo até hoje, fazem 2 anos.
Quando eu descobri que a Tera também tinha doença, foi muito complicado, porque eu tinha o trauma anterior, né, da doença com a minha outra cachorrinha, que tinha sido sacrificada, e foi um choque. Mas imediatamente a doutora Romeika, ela conduziu a informação de uma forma diferente. A leishmaniose é uma zoonose, então ela pode ser transmitida do cão para o homem, do gato para o homem e dos animais silvestres para o homem. Não é só o cão que participa desse ciclo de transmissão. A gente descobriu a perspectiva do tratamento de cães com milteforam. Hoje não é mais necessário que a gente sacrifique os animais. Existe a perspectiva terapêutica. É muito prazeroso acompanhar a longevidade de um cão tratado. O proprietário ele precisa querer. Isso não é uma questão de preço, isso é uma questão de valor. O quanto o meu cachorro vale para mim? O que eu acho mais nobre na questão de ter um cão é o papel social que ele exerce dentro de uma casa. Quantas pessoas saem da depressão por conta de um cão? Quantas pessoas resolvem querer viver de novo para cuidar de um cão? Fora isso, eles vivem menos, eles são nobres, eles vivem muito menos que nós. Então eles nos ensinam a perda. Na vida a gente perde e o cachorro também tem esse papel social de nos ensinar a perder. Depois desse susto de ter visto tudo o que aconteceu com a Mega, né? Realmente a gente poder conviver com a Terabyte normalmente, sem nenhuma sequela, sem nenhum sintoma da doença, é um motivo de muita alegria. Ele é um cão muito especial e parece que ele sempre traz aquele olharzinho de gratidão, vou começar a chorar, aquele olharzinho de gratidão pelo que foi feito por ele. Ele é incrível, incrível. O cavalo possui 3 andaduras naturais e instintivas: o passo, o trote e o galope. O trote e o galope são andaduras saltadas. Isso quer dizer que, entre um lance e outro, seja de trote ou galope, o cavalo executa um salto. Existe um tempo de suspensão, em que ele não toca com seus membros no solo. Em consequência, seu esforço é mais rápido e mais brusco, e quando ele retorna ao solo, exige do cavaleiro mais força para se segurar e um maior desenvolvimento ginástico para poder acompanhar os movimentos do animal. Por isso, essas andaduras só podem ser usadas em equitação terapêutica, com o paciente em estágios menos comprometidos. Exemplo, a criança hiperativa usa-se a andadura ao passo com fins de acalmá-la e organizá-la. O passo, por suas características, é a andadura básica da equitação, e é com essa andadura que executamos a grande maioria dos trabalhos de equitação terapêutica. O passo é uma andadura rolada ou marchada. Sempre existe um ou mais membros em contato com o solo. Não possui tempo de suspensão. Uma andadura ritmada, cadenciada a 4 tempos, ela se produz sempre no mesmo ritmo e na mesma cadência, e que entre o elevar e o pousar do mesmo membro, ouvem-se 4 batidas distintas e compassadas, que correspondem ao pousar dos membros do animal. Uma andadura simétrica, todos os movimentos produzidos de um lado do animal se reproduzem de forma igual e simétrica do outro, em relação ao seu eixo longitudinal. A escolha do cavalo
pode ser de acordo com a idade, sexo, raça, simetria, amplitude e frequência, altura e dorso. A ecoterapia permite propiciar mudança no sistema motivacional, incluir ganhos motores e psicológicos, oferecer ao educador uma gama de possibilidades que nenhum outro meio mecânico pode oferecer, assimilar grande volume de informações proprioceptivas, facilitando o esquema corporal que é neurológico, fortalecer os membros inferiores, liberando e melhorando as funções dos membros superiores, auxiliar na mecânica respiratória, diminuindo a ansiedade, aumentando a capacidade de fixar a atenção, estabelecer limites ao paciente, desenvolver a noção tridimensional de espaço pelo seu movimento oscilatório de aceleração e desaceleração. Possibilita o encontro de respostas práticas por meio de canalização das emoções no contato com o outro e com o meio ambiente facilitador. A ecoterapia ainda possibilita melhorar o conhecimento do esquema corporal, melhorar sua postura como um todo, normalizando o tônus e estimulando seu equilíbrio. Melhora também a coordenação espaço-temporal, educando o sistema nervoso sensorial, a propriocepção e a esterocepção. Realiza reeducação respiratória, introduzindo movimentos e posturas inibidoras dos reflexos e conseguindo um relaxamento, favorecendo uma postura equilibrada. Desenvolve motivação, autoconfiança e autovalorização, que são de extrema importância para o sucesso dos nossos objetivos. A equitação terapêutica ainda é indicada nos casos de lesões cerebrais, como paralisia cerebral, acidente vascular e traumas crânioencefálicos, sequelas de lesões musculares, nos casos de atrasos maturativos e distúrbios comportamentais, como autismo, por exemplo. Os distúrbios visuais, auditivos, demências em geral e disfunções cerebrais mínimas também são indicadas para o tratamento ecoterápico. Os benefícios físicos, mentais, sociais e emocionais observados na ecoterapia, eles se destacam porque o cavalo proporciona ao corpo humano movimentos rítmicos e naturais, de uma forma semelhante à marcha humana, melhorando o equilíbrio, a postura, o controle motor, a mobilidade e as atividades funcionais. A ecoterapia melhora ainda a concentração, o processamento dos pensamentos, a habilidade para articular as emoções e orientação espacial. Proporciona a relação amigável dos participantes com o cavalo, com o terapeuta e possíveis auxiliares, desenvolvendo a confiança. Momento Pet da professora. Oferecimento: Clínica Veterinária da professora Cláudia Bonini e Invet, Intensivismo e Nefrologia.